Então vamos lá, galera do oitavo ano, continuando dando continuidade ao conteúdo, né? Vamos lá à página 49 do livro didático, onde nós vamos falar sobre máquinas elétricas. Serei o conteúdo fazendo a leitura do conteúdo. Qualquer dúvida, por favor, poste nos comentários. Temos que terminar esse conteúdo. Vamos lá, as máquinas elétricas são aquelas que transformam energia elétrica em algum outro tipo de energia. É o caso de motores elétricos, geradores e transformadores. Os dois primeiros podem funcionar. Para funcionar, precisam se movimentar, normalmente girar. O principal fenômeno presente nesses dispositivos é a indução eletromagnética, que foi estudada durante este capítulo em experimentos e exemplos. Motores elétricos. Os motores elétricos funcionam basicamente por meio da repulsão entre dois ímãs, um natural e um eletroímã. No material de apoio, há uma proposta de construção de um motor elétrico didático que utilizaremos para explicar seu funcionamento. O motor elétrico é simples. Simples é constituído no mínimo das seguintes partes: um ímã, uma fonte de energia elétrica, pilha, no nosso caso, um enrolamento de fio esmaltado, uma espira ou bobina e um apoio para o enrolamento. Um detalhe importante é que o fio esmaltado deve ter uma camada de esmalte externa, que seja isolante, impedindo que a corrente elétrica passe de um enrolamento ao outro da espira. Contudo, repare que se a camada é isolante, não há como passar uma corrente elétrica da pilha para a espira, pois não há condução entre fio e suporte. Por isso, é preciso raspar o esmalte, permitindo a condução nesse contato. A seguir, veremos porque é preciso raspar todo o esmalte de uma das pontas do fio e apenas da metade da outra. A pilha fornece para a corrente elétrica que percorre a espira, transformando-o num eletroímã, assim como no experimento de Oersted. Há então uma interação entre o ímã e o eletroímã, fazendo com que, por exemplo, a parte da espira mais próxima do ímã seja repelida. Isso faz a espira girar. Esse movimento de giro pode ser transmitido a um eixo e dele para uma roda, por exemplo. Em algumas frações do giro, a parte inferior do eletroímã e o ímã se atraem, atenuando ou mesmo cessando o movimento. Devemos raspar apenas metade de uma das pontas da espira, justamente para evitar que isso aconteça, impedindo a passagem da corrente elétrica durante parte do ciclo de rotação. Assim, a espira deixa de ser o eletroímã e não é atraída pelo ímã, continuando seu movimento por inércia até que o contato seja restabelecido e o giro se complete. Então, pessoal, aqui está o exemplo, né, de um motor elétrico, né, onde a pilha vai funcionar como um motor elétrico, vai ser o gerador, e isso vai fazer a espira, né, girar através de uma repulsão que há com o ímã. Geradores elétricos, página 50. Os geradores elétricos típicos funcionam de modo inverso aos motores. Em vez de uma corrente elétrica provocar o giro, é o giro que provoca uma corrente elétrica. Então, nos motores elétricos, a corrente gerada, no caso pela pilha, no experimento, vai provocar o giro, né, da bobina, né? Já no gerador é o inverso, é a corrente que vai provocar o giro. O esquema a seguir representa o funcionamento de um gerador, em que o movimento relativo entre a espira e os ímãs faz surgir uma corrente elétrica na espira. Esse movimento é provocado por diferentes fontes, dependendo do tipo de gerador. Em uma usina hidrelétrica, é o movimento da água que faz os ímãs girarem. Em um dínamo, é o movimento da roda de uma bicicleta, por exemplo. E em uma usina eólica, é o movimento dos ventos e assim por diante. Tá? E o último caso é os transformadores elétricos. Os transformadores, por sua vez, são dispositivos que modificam a tensão elétrica de um circuito. Transformam, por exemplo, uma tensão de 3.500 volts em 220 volts. Então, eles transformam a rede de alta tensão para baixa tensão, para poder essa baixa tensão ir para nossas residências. Tá? Nós temos a rede mais alta, que a gente chama rede de alta tensão, então ela passa para um transformador e esse transformador transforma a alta tensão em baixa tensão. Tá? Transformar tensões é especialmente útil para transportar energia elétrica a grandes distâncias. Isso porque quanto maior a tensão, menor a intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio. Em virtude do efeito Joule, que transforma energia elétrica em calor, grandes correntes implicam em grande perda de calor. Assim, a transmissão da energia elétrica em rede de alta tensão minimiza as perdas decorrentes do efeito Joule. Um transformador é composto de dois enrolamentos independentes em torno de um núcleo tipicamente de ferro, um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Cada enrolamento tem um número diferente de voltas. É possível estabelecer uma relação matemática entre a quantidade de voltas em cada enrolamento e a tensão do circuito. Pessoal, a fórmula é essa, tá? Onde NP vai ser o número de voltas dadas no enrolamento do eixo primário, NS é o número de voltas do enrolamento do eixo secundário. O P, no caso, é a tensão no circuito primário e o S é a tensão no circuito secundário.
Então, com isso, a gente pode achar qualquer uma dessas 4 variáveis aqui através de uma equaçãozinha, né? De uma regra de 3, simples, né? Que a gente já estudou, que é meios pelos extremos. Então, pessoal, com isso a gente finaliza, né, todos os conteúdos referentes ao bimestre. Por favor, assistam às aulas e após assistirem às aulas, né, façam as atividades até o final do livro, tá? Até a página 54 do livro didático e até a página 28 do caderno de atividade. Qualquer dúvida, como já disse, poste nos comentários e até mais. Lembrando que para corrigir essas atividades, vocês a partir de semana que vem tem que ir à escola no horário de aula, que nós professores estaremos lá, tá? Claro que cada um nos seus dias. Eu estarei às segundas, terças e quartas lá, pronto para receber vocês e os pais de vocês para correção dessas atividades. De preferência que vocês vão junto, que vocês já corrigem essas atividades e deixam elas corretinhas, tirem as dúvidas para poder fazer os exercícios de revisão e com isso, né, fazer uma boa avaliação, ok?